Olá pessoal, meu nome é Alexandre Nogueira, eu sou diretor de Planejamento e Operações da área de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. Nós queríamos apresentar para vocês, alunos da Politécnica, o desafio Mercedes-Benz sobre o ônibus do futuro. Então vamos pensar no contexto em que esse desafio acontece. Em primeiro lugar, nós estamos mudando o nosso propósito enquanto organização de oferecer os melhores produtos para pensar na melhor mobilidade. Qual que é a melhor solução de mobilidade para os nossos clientes? Em segundo lugar, se a gente pensar na perspectiva de um transporte inteligente, a gente acredita muito que o ônibus vai fazer parte dessa solução, que o transporte sob rodas vai fazer parte dessa solução. Imagina que as pessoas têm de se locomover de um ponto para o outro, que os congestionamentos eles terminam por gerar muitos custos. É um custo muito grande financeiro e de energia na vida das pessoas, então otimizar esse transporte faz muito sentido. E também a gente pode pensar que a solução do transporte sob rodas é uma solução relativamente barata, se comparada com outros modais, como o trem ou o metrô. Por tudo isso a gente acredita bastante que o ônibus e esse ônibus do futuro, que o ônibus no futuro vai fazer sentido na solução desse problema de congestionamento nas cidades. Uma terceira perspectiva que eu acho importante é a seguinte, se a gente pensa no passageiro, como atrair esse passageiro para dentro do ônibus? Então, existe uma aposta, nós acreditamos em 3 critérios que vão atrair esse passageiro para usar o modal via transporte de rodas, atrair esse passageiro para o ônibus, que são previsibilidade, conforto e segurança. Se você tiver esses 3 critérios atendidos, você aceita pagar um certo valor para ter esse tempo dentro do ônibus, fazer a sua locomoção dentro de um ônibus, onde você não vai estar dirigindo, não vai estar fazendo outras coisas, vai ter aquele tempo para usar para você mesmo, ou para você mesma, de acordo com esses critérios. E na verdade, se a gente pensar hoje no mundo de inovação e tecnologia, há várias possibilidades de coisas que podem ser feitas para maximizar esse conforto, para maximizar essa previsibilidade e para maximizar essa segurança. Bom, uma quarta perspectiva, se a gente pensar no negócio de operação de ônibus, em todo o processo, imagina que são diferentes stakeholders. A gente tem uma prefeitura precisando oferecer um transporte para a população, depois vai haver o operador do ônibus que vai operar as linhas de transporte, haverá o fabricante, no caso a Mercedes-Benz, oferecendo um produto, um chassi de ônibus para ser utilizado nessa operação, a figura do encarroçador, que trabalha junto com a gente para formatar o ônibus completo, e ainda a figura do financiamento. Não existe venda no mercado sem financiamento. E também aqui a tecnologia pode oferecer um mundo enorme de oportunidades para soluções inteligentes nesse transporte. E por fim, se a gente pensar em futuro, aí a gente está falando de conectividade, de veículo autônomo, de veículo compartilhado e de eletrificação. Também aqui existe uma enorme variedade de tecnologias que vão fazer esse futuro virar realidade. Então, todas essas perspectivas, em conjunto, formam o nosso desafio. Então, a gente chega com um desafio para vocês de pensar nesse ônibus do futuro, que não é simplesmente o produto. Vocês podem pensar no produto, vocês podem oferecer uma solução de produto em termos de layout, em termos de materiais a serem usados, etc. É um caminho. Mas você pode pensar também em modais de transporte, por exemplo. Que tipo de modais de transporte haverá no futuro, e como que eles vão estar interligados? Eu posso ter bicicleta ligada com ônibus, ligada com outro tipo de transporte no futuro? Como que isso pode funcionar? Uma outra perspectiva que você pode pensar é que esse ônibus conectado ele vai oferecer diversos serviços. Então, que serviços a gente poderia oferecer para um cliente final, um usuário final do ônibus? Que serviço a gente poderia oferecer para o operador? Que informações a gente poderia oferecer para a prefeitura? Informações e serviços e assim por diante. Para o encarroçador, para todos os stakeholders do processo. A gente pode pensar também numa solução de financiamento, como facilitar
nessa tecnologia hoje de fintechs, como é que a gente pode facilitar financiamento então para essa operação toda funcionar e para as vendas acontecerem. Vocês podem pensar em última instância numa tarifa zero. Como que o usuário final entra no ônibus sem pagar nada, já que ele está num ônibus conectado e que outras empresas podem estar fazendo ali marketing, vendendo serviços e subsidiando essa tarifa para aquele passageiro que está se locomovendo, né? A gente pode pensar em estações de embarque e desembarque eficientes. Qual a tecnologia, que materiais utilizar, como que seria feito isso, velocidade de implantação. E finalmente a gente pode pensar em campanhas de marketing de massa, já que a gente vai ter um monte de gente se deslocando de um ponto A para um ponto B, né? E que talvez parte do subsídio venha dessa conectividade de empresas trabalhando com isso. Como que vai ser uma potencial campanha aí de massa para venda de produtos ou serviços? É isso aí. Eu conto com vocês, espero que os projetos sejam muito interessantes e o desafio está lançado. A gente se fala em breve. Um abraço. Tchau.